A janela de transferências do futebol europeu chegou ao fim. Com o fechamento da janela, muitas contratações que vinham sendo muito aguardadas não têm chances mais de acontecerem. Pelo menos por enquanto. Nesse vídeo, resolvi separar 7 contratações que vinham sendo muito esperadas no mercado da bola, mas por alguma razão não aconteceram. Eu vou mostrar isso pra você agora, após a vinheta do mercado da bola. Número 1. João Palhinha no Bayern de Munique. O primeiro caso da lista já é o mais bizarro. O caso do volante português João Palhinha, de 28 anos. Que agora, nos últimos momentos da janela, estava 99% certo que ele seria jogador do Bayern de Munique. E para ele mesmo seria um grande salto na carreira. Sair do Fulham, que é um time intermediário da Premier League, para jogar no Bayern de Munique, o principal time da Alemanha e um dos favoritos sempre a ganhar a Liga dos Campeões. Então estava praticamente tudo certo. Palhinha ia assinar com os alemães numa negociação entre 50 e 60 milhões de euros. E ontem, último dia da janela, ele já estava na Alemanha, tinha feito os exames médicos e até já tirado algumas fotos com a camisa do Bayern. O que ninguém esperava era que a negociação iria melar nos últimos momentos, porque o Fulham não encontrou um substituto para o João Palhinha. Então, para eles não ficarem sem um volante do nível dele no elenco, eles simplesmente mandaram ele voltar da Alemanha. Então ele já havia feito exame, já havia tirado foto e a negociação acabou dando para trás. Como eu disse, com 99% já fechado. Então o Bayern de Munique deixa de ter um ótimo volante para a sequência da temporada, sendo que o Thomas Tuchel queria muito um jogador com essas características, e agora o João Palhinha vai ter que conviver, pelo menos nessa temporada, com a frustração de ter tido o seu sonho interrompido. Ia jogar num gigante como o Bayern de Munique e agora vai ter que voltar para a realidade do Fulham. É difícil. Número 2. Kyle Walker no Bayern de Munique. Temos aqui mais uma transferência que era muito aguardada pelo Bayern de Munique. No caso, essa era a contratação do lateral direito inglês Kyle Walker, de 33 anos. Walker já há um tempo vinha sendo um dos melhores defensores da Premier League. Um lateral de muita velocidade, força, um marcador de 1 contra 1 excelente. E qual era a situação? O Walker estava em fim de contrato com o Manchester City. Então o Bayern viu isso como uma baita oportunidade de mercado, porque poderiam contratar um jogador do mais alto nível sem tantas dificuldades. Então chegaram a negociar com o Walker, fazer oferta salarial, mas nos últimos momentos o City entrou com força na negociação, ofereceu para o Walker uma boa renovação e aí ele acabou mudando de ideia e escolhendo permanecer no Etihad Stadium. E é o seguinte, essa contratação do Walker seria um baita acerto do Bayern de Munique. Ainda mais que o Bayern já sabia que para essa temporada perderia o Pavard, que estava querendo ser negociado de todo jeito. Então se o Walker chegasse para a vaga do Pavard, não digo nem que seria uma boa substituição, seria na verdade uma melhora no setor. Número 3. Lucas Paquetá no Manchester City. Eu vou aproveitar esse gancho que eu falei do Manchester City para falar de um jogador que também estava muito bem encaminhado para ser treinado pelo Guardiola, mas a negociação acabou nos últimos momentos também dando para trás, que no caso foi a negociação do meia brasileiro Lucas Paquetá, de 26 anos, que joga no West Ham. Ainda mais por conta da lesão que o De Bruyne teve, ficando agora 3, 4 meses fora dos gramados, o City estava querendo muito contratar um novo meio-campista. E um nome que agradava bastante a Guardiola, a diretoria, era justamente o nome do Lucas Paquetá, jogador que vinha mandando bem na Premier League e acumulava constantes convocações para a seleção brasileira. Então quando parecia que estava tudo certo e o Paquetá ia vestir a camisa dos Citizens, acabou explodindo um escândalo dele na Premier League. A Federação Inglesa começou a investigar o Paquetá por um suposto envolvimento com apostas esportivas. Isso bastou para que o Manchester City saísse imediatamente do negócio. E olha que o City já tinha um acordo com o Paquetá quanto a salários e tempo de contrato e estava chegando a um acordo para tirá-lo do West Ham. Eles iam pagar entre 70 e 80 milhões de libras, mas por conta dessa investigação, o negócio acabou melando. Número 4. Moisés Caicedo no Liverpool. Ainda na Premier League, quem acabou se frustrando muito nessa janela de transferências foi com certeza o time do Liverpool. Os Reds passaram por uma reformulação total no seu meio campo. Foram embora Naby Keita, James Milner, Fabinho, Jordan Henderson, então era normal que o Liverpool fosse com sede ao pote no mercado para trazer peças de reposição. Então eles foram em Alexis McAllister,
Szoboszlai agora, recentemente, trouxeram o Gravenberch no último dia da janela, contrataram o japonês Endo, mas o nome que eles mais queriam mesmo, para reforçar o seu meio campo, era do equatoriano Moisés Caicedo, que estava brilhando vestindo a camisa do Brighton. Então, eles estavam dispostos até a pagar uma fortuna pelo Caicedo, fazê-lo o jogador mais caro da história da Premier League, e mesmo após eles chegarem a um acordo com o Brighton pela venda do jogador, nos últimos momentos também, o Moisés Caicedo deixou claro que não queria jogar no Liverpool. Então ele esperou toda a negociação ser praticamente concluída para dizer que não queria ser treinado pelo Klopp. O sonho dele, o único objetivo dele, era jogar no Chelsea. Então, com ele dizendo isso, o Liverpool saiu de cena e ele acabou realmente assinando com os Blues, sendo, de fato, o jogador mais caro da história da Premier League. Número 5, Neymar no Barcelona. Agora vamos falar do Neymar, que foi um jogador que movimentou bastante essa janela de transferências. O atacante de 31 anos agora assinou com o Al Hilal da Arábia Saudita, mas quando a janela começou, ninguém imaginava que isso aconteceria. Já era praticamente certo que o Neymar não ficaria no PSG, por todo o clima que há por lá, pelo próprio clube querer reduzir um pouco a sua folha salarial e investir em jogadores mais jovens, então já era algo de se esperar. Mas quando a janela começou, a grande expectativa era de que o Neymar ou jogasse na Premier League ou então jogasse no Barcelona. E conforme as semanas foram passando, o assunto Neymar no Barcelona foi ficando cada vez mais quente. O Barça começou a procurar maneiras de contratar o Neymar, o próprio jogador foi buscando maneiras de reduzir o seu salário para que essa volta acontecesse. No entanto, o Barça não conseguiu fechar a contratação do Neymar por falta de dinheiro mesmo. E não foi nem na questão do salário do jogador, e sim porque o Barça não tinha o dinheiro necessário para tirá-lo do PSG. Então, por exemplo, o Neymar foi agora para o Al Hilal numa negociação de 90 milhões de euros. O Barça, na situação financeira que se encontra atualmente, não ia ter condição nenhuma de chegar próximo desse valor. Então, por falta de dinheiro para pagar a taxa de transferência, o Barça não conseguiu contratar o Neymar. E o Neymar, sem querer ficar no PSG, acabou então recorrendo à proposta oficial que ele chegou, que foi justamente essa dos sauditas. Número 6, Lionel Messi no Barcelona. Além de ter tido a possibilidade de contratar o Neymar nessa janela de transferências, o Barça também era o favorito para contratar o argentino Lionel Messi, atacante de 36 anos que estava no momento de saída do Paris Saint-Germain por fim de contrato, ou seja, ele poderia ser contratado a custo zero. O próprio Messi, em entrevista ao jornal catalão Sport, revelou que chegou a ter sim conversas para voltar ao Barcelona. Ele conversou com o presidente Joan Laporta, conversou com o técnico Xavi, mas ele percebeu que haviam sim muitas dificuldades para que ele voltasse ao Barça, especialmente em termos financeiros. E ele deixou claro também que, após o desgaste que ele teve em 2 temporadas no PSG e após toda a pressão para ganhar a Copa do Mundo, ele chegou à conclusão que havia chegado o momento de ele simplesmente descansar, curtir a vida. Então ele acabou tomando a decisão de jogar no Inter Miami dos Estados Unidos, onde tem mandado muito bem, mas obviamente que tem uma vida muito mais tranquila, muito menos pressão. E assim, óbvio que um jogador do nível do Messi tem muito mercado no futebol europeu, mas ele deixou bem claro que se fosse para seguir jogando na Europa, ele queria voltar a jogar no Barcelona e não jogar por outro time. Número 7, Kylian Mbappé no Real Madrid. Essa com certeza foi a transferência mais aguardada de toda essa última janela de transferências. A partir do momento que o Mbappé deixou claro que não queria renovar com o PSG, era praticamente certo que ele iria, cedo ou tarde, assinar com o Real Madrid. Ainda mais que, nessa situação de ele ter só mais um ano de contrato, o PSG estava encurralado. Porque ou negociava o Mbappé agora, pelo valor que chegasse, ou então ia ter que aturar a ideia de ele em 2024 ir embora do clube a custo zero, que ainda é exatamente o que pode acontecer, já que ele acabou ficando no PSG. Durante a janela, o PSG chegou a receber uma proposta oficial do Al Hilal da Arábia Saudita pela contratação do Mbappé. E apesar do time francês ter aceitado vendê-lo, o Mbappé não quis saber de jogar no Oriente Médio. Ele quer seguir na Europa, onde vai ter o alto nível, onde vai brigar por Liga dos Campeões, por bola de ouro. Então esse é o planejamento dele de momento. E acredita-se muito na imprensa internacional que o Mbappé tá já com a sua ida sim engatilhada para o Real Madrid, mas ela vai acontecer a custo zero em 2024. Então a razão para ele não ter ido embora do PSG nessa temporada seria muito mais uma questão financeira pro Real Madrid. Agora eu quero muito saber de você aqui nos comentários. Dessas 7 contratações muito aguardadas que não aconteceram, qual delas você mais queria que de fato tivesse ocorrido? Coloca nos comentários que eu quero muito saber o que você pensa.
Pelo menos pra mim, não tem como ser diferente. Eu tava na expectativa de ver, nessa temporada, o Mbappé vestindo a camisa do Real Madrid. Ainda mais que o Benzema havia ido pro Al Ittihad da Arábia Saudita. Então, já tava muito certo pra mim que o trio de ataque dessa temporada do Real seria formado por Vini Júnior, Rodrigo e Mbappé. Mas não foi o que aconteceu. Então, bom, galera, essa foi a edição desse sábado do Mercado da Bola. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!